Oh, maravilha, glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, paz seja com todos. Aleluia. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Em nome de Jesus. Mais uma vez estou por aqui para compartilhar com vocês a santa palavra de Deus. Palavra que nos dá vida, né, meus irmãos? Jesus disse para Satanás, né, lá na tentação no deserto, mas ele disse sobre nós, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, gente. A palavra de Deus é o alimento da nossa alma, né? O que nos mantém de pé na presença do Senhor. E hoje eu quero compartilhar mais uma vez com vocês, meus amados, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aqui no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 9. Se você deseja acompanhar, eu vou estar aqui lendo, citando algumas passagens bíblicas para o vosso conhecimento sobre as Escrituras Sagradas, que é muito importante para a tua vida, muito importante para a minha vida, muito importante para as nossas vidas. Meus queridos, enquanto você se prepara aí, pegando a sua Bíblia, quem sabe um caderno, um lápis, uma caneta, algo para você anotar, se assim te bem parecer e você quiser, é claro. Mas eu quero te pedir que você me ajude a espalhar essa mensagem de um modo muito fácil, muito simples, se inscrevendo aí no nosso canal, certo? Muito simples. De uma forma, esse vídeo vai chegar até você, então você vai clicar em cima dele aí e você vai se inscrever, né, no canal. Você vai dar um joinha, dar um like, né, para que o YouTube entenda que os vídeos, os conteúdos estão sendo curtidos e ele possa, por conta própria, estar enviando esses vídeos mais além. Você pode comentar aquilo que você bem entender, qualquer tipo de comentário, elogio, crítica, sugestão, pedidos. Não te garanto responder você com rapidez, certo? Ler os comentários e responder talvez na hora que você imagina, mas na medida do possível a gente pode estar respondendo. E você também precisa me ajudar compartilhando os vídeos com um amigo, com um irmão, com uma pessoa que você sabe que vai identificar com esse trabalho. Eu conheço uma pessoa que gosta das escrituras, gosta da palavra, e eu vou estar compartilhando com essa pessoa os vídeos do pastor Márcio, para ela poder estar também se alimentando, se edificando pelo poder da palavra de Deus. E você também pode acionar o sininho das notificações. Assim que você se inscrever, né? Você vai ver um sininho aí. Você aperta em cima desse sininho e aparecerá a opção todas. E você aperta em cima da opção todas, porque todas as vezes que eu colocar um novo vídeo aqui no canal, você será notificado aí. O YouTube vai notificar você que tem um novo vídeo desse canal que você estará seguindo, para que você possa estar novamente contemplando aí. Do mais, que Deus abençoe, amados, queridos irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe mesmo a sua vida. Eu estou aqui a orar, a pedir, a buscar a Deus pela vida de todos os meus irmãos e de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo,
que está espalhada sobre a vasta imensidão de toda a terra. Aleluia! Glória a Deus! Sem mais delongas, eu quero aqui ler 2 versículos do capítulo 9 do livro do profeta Jeremias, onde diz: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aleluia! Glória, 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 glória a Deus. Aleluia! Queridos irmãos, irmãs em Cristo Jesus, a pergunta que não quer calar diante desta palavra é: você conhece Deus? Você conhece a Deus? Você viu o que o Senhor diz aqui? Que não é para a pessoa sábia se gloriar na sua sabedoria, para a pessoa forte se glorificar na sua força, se gloriar na sua força. Não é para a pessoa rica se gloriar na sua riqueza, mas que se alguém se gloriar, se glorie por conhecer a Deus. Aleluia! Se você tiver de se gloriar, se glorie por conhecer Deus. Meu Pai, que coisa maravilhosa. E esta é a pergunta que o Senhor está falando para nós. A palavra de Deus está falando. Você conhece Deus? Porque, querido, amada irmã, irmão, ouvir falar de alguém e um dia ou outro se encontrar com alguém e até às vezes conversar com alguém um pouco lá, não significa conhecer. Conhecer é saber sobre. Conhecer é ter intimidade com a pessoa. Deus é uma pessoa. Deus manifesta pelo Espírito Santo. Deus manifestou nos profetas, Deus manifestou em Jesus Cristo, Deus manifesta no Espírito Santo. Você conhece a Deus? E Ele está dizendo que se você ficar feliz e se tiver de se elogiar por alguma coisa na sua vida, que esta coisa seja conhecer Deus. Porque se você for sábio, parabéns. Se você for forte, parabéns. Se você for rico, parabéns. Mas se tem algo que você deve ficar feliz e se elogiar, ficar feliz e glorificar, é quando você conhecer Deus. Ter uma intimidade com Deus. Existem níveis de intimidade com Deus. Níveis, muitos níveis. Degraus, eu costumo dizer. Alguém está no primeiro, alguém ainda está mudando o passo para pisar no primeiro, alguém está no segundo ou mudando o passo para o segundo, alguém está no terceiro e assim por diante, mas são muitos degraus, é uma escada. Por que de pessoa para pessoa existe uma diferença muito grande no tocante ao tratamento de Deus?
ou em receber as coisas do Espírito. Intimidade. Nível de aproximação a Deus. Exemplo: 100 pessoas podem conhecer uma outra pessoa. Nenhuma delas conhecerá igual. Alguém vai conhecer mais. Alguém vai conhecer mais ou menos e alguém vai conhecer muito pouco. E dentro das 3 colocações haverá níveis diferentes dentro desses 100 colocados. Nenhum deles conhecerá da mesma forma a pessoa. E nós estamos falando sobre conhecer Deus. Quando nós voltamos no livro do profeta Isaías, capítulo 1, e o verso de número 3, a palavra vai dizer assim, que o boi, olha bem, conhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura onde dorme. Mas Israel não tem conhecimento de mim, diz o Senhor. O meu povo não tem conhecimento de mim, diz o Senhor. Você já imaginou? Pensa bem para você ver um animal racional, né, que tem lá a sua sabedoria dada por Deus para sobreviver, sim, mas é irracional, né? Em caráter de comparação ao ser humano. E o boi conhece verdadeiramente, talvez não necessariamente o dono, mas aquela pessoa que cuida dele, aquela pessoa que tem contato com ele, o boi conhece sim. A vaca, né? O jumento sabe onde dorme sim, como todos os animais. Tem um apego com aquela pessoa que cuida e até conhece mesmo a voz, o cheiro. Sabia disso? E então, a palavra está dizendo: vocês conhecem Deus? O que a palavra está dizendo não é se você já ficou sabendo que existe um Deus. É se você conhece-o. Aleluia. Isso é maravilhoso. Eu estou aqui para te ajudar a conhecer a Deus pela palavra. Pela palavra. Alguém pode ficar ofendido do outro lado e achar que eu estou me gloriando a mim mesmo, mas se eu estou me gloriando no Senhor e por conhecê-lo. E como eu conheço? Conheço porque conheço a sua palavra. Jesus disse em João 5 e verso 39. Ele disse aos religiosos, aos fariseus, aos saduceus, aos doutores da lei, aos escribas da lei. Ele disse claramente: examinai as Escrituras, pois são nelas que vocês hão de cuidar, ter o caminho da vida eterna. E afirmou: e são elas que de mim testificam, ou são elas que falam sobre mim. Então, se você tem de conhecer Deus, é importantíssimo você orar, jejuar, cultuar, tudo isso é muito importante. Mas o fundamental é o conhecimento da palavra. E se você membra, congrega em um lugar onde não se tem o pleno conhecimento da palavra, e você por conta própria também não tem o pleno conhecimento da palavra, como conhecerá a Deus? Observaram? Você tem todo o direito de conhecer Deus. Aleluia.
Deixa eu te dizer algo. A palavra, a Bíblia, é como se fosse uma carta de Deus para nós. Igual uma pessoa enviava, lembra o tempo da carta? Hoje é mensagem, né? É online, ligação, mas vamos voltar um pouquinho atrás no tempo da carta. Alguém deve lembrar disso. E alguém mandava carta para alguém, alguém correspondia. Então, assim, vamos falar que a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, é uma carta de Deus para nós. É uma carta de Deus para que nós possa lê-la e voltar a falar com Deus, voltar a corresponder com Deus. E assim, a partir do conhecimento da palavra, da Bíblia Sagrada, desse livro maravilhoso, nós vamos conhecendo Deus, sobre Deus, vamos nos relacionando com Deus em oração, nos aprofundando no Espírito Santo, a partir de jejuns e tudo mais. E assim nós vamos tendo uma amizade com o Altíssimo, a ponto de, quem sabe, um dia poder dizer: agora eu conheço Deus. Glória a Deus. Ah, Senhor. Muitas pessoas, meus irmãos, achavam que conheciam a Deus. E quando o conheceram, ainda que estivesse algum tempo na religião evangélica ou em outra religião, achava que conhecia. E quando realmente o conheceram, se surpreenderam e disseram: poxa vida, eu achava que conheciam, que eu conhecia a Deus. Certo é que seja você ou eu, ou quem for, enquanto vivermos na terra, enquanto Ele nos der vida e fôlego de vida aqui na terra, o processo de conhecê-lo nunca vai terminar. Nunca. Nunca. Será para sempre. Dia após dia. Conhecendo-o mais e mais. Se não desistirmos, é claro. Queridos, eu quero mostrar algumas passagens nas Escrituras Sagradas para que possa estimular a você, excitar a você a conhecer a Deus. Eu vou repetir. Excitar você, estimular você a conhecer Deus. Aleluia! A palavra de Deus diz em 1 João 4:8. 1 João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama, olha, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Claro que não é só isso. Claro que não é só isso. Existem muitas e muitas outras coisas para nós dizer que conhecemos um pouco a Deus. Mas um dos princípios é esse. Quando haver amor genuíno em teu coração. Quando haver amor real em teu coração. Quando haver amor. Quando você se compadecer de pessoas. É porque o amor de Deus estará em você. E é um fato. É um princípio que indica que você conhece ou está conhecendo a Deus. Amar. Nós precisamos falar: Espírito Santo, me ajude a amar. Amar quem? Amar as outras pessoas. Se compadecer por elas. Querer ajudá-las.
O apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que se não tiver amor, nada adianta. Ele chega a dizer, ainda que eu falasse todos os idiomas da terra, a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um metal que tine, como um sino que retine. Mas de nada me aproveitaria. O amor é fundamental. E se você não ama, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Glória a Deus. 1 João 4:8. O livro do profeta Oséias. Eu vou ler isso para vocês. Eu estou com a minha Bíblia aqui na mão. Oséias, capítulo de número 6, verso 3 e 6. Capítulo 6, verso 3 e verso 6. Diz assim, olha que lindo e forte. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva. Oh, meu Deus! Como a chuva seródia que rega a terra. Haverá uma manifestação de Deus. Ele virá a nós quando nós o conhecê-lo. Ele virá a nós através do Espírito Santo. Você não vai ver Deus em físico, mas você terá uma comunhão tremenda com Deus através do Espírito Santo. Assim como a chuva vem, Ele virá. Quando conhecermos a Ele, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia. Verso 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Quero amor, ele está dizendo. Misericórdia, amor. E não sacrifício. Meu Deus. E o conhecimento de Deus. O próprio Deus disse. Do que os holocaustos. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Eu quero misericórdia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. E não sacrifício. Eu quero amor, não sacrifício. E o conhecimento de mim, o Senhor está dizendo, de Deus, mais do que os holocaustos. Deus quer que você o conheça. Está disposto? Capítulo 4 do livro do profeta Oséias. E o verso 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdotes diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos, de tua geração, diz o Senhor. Meu Pai, aleluia, glória, glória a Deus. Deus quer que você o conheça de amizade, amado, amada irmã. Amizade.
Você está disposto e disposta a passar um tempo com Deus diariamente? Ter uma comunhão com Ele, falar com Ele? Meu amado, eu estou aqui. Amado Deus, eu vim falar com o Senhor, porque eu te amo tanto, eu não consigo passar um dia sequer sem falar com o Senhor, sem ouvir ao Senhor, sem sentir ao Senhor. Se aprofunde, querido, em conhecer a Deus. Se aprofunde na amizade com Deus, no relacionamento com Deus. Vai ser muito bom para você. Chegará um momento em que você há de precisar da misericórdia, do socorro de Deus, e então a base está construída. Será muito mais fácil. Você vai acessar e ele vai te responder, porque já existe um relacionamento. Já existe uma aproximação, uma amizade real entre você e ele. Não deixe para a última hora. Ele diz aqui, ó, o meu povo foi destruído. Qual povo? Qual povo, irmãos? Diz o Senhor, o meu povo. O povo dele. Ei. Alguém está te enganando ou você está enganando a você mesmo? Não basta você só ser cristão, crente, evangélico, ou seja lá o que você for, achando que está no caminho, se não houver um conhecimento sobre Deus. Ele está dizendo, meu povo foi destruído. Ei, então ele assistiu o seu povo ser destruído. Ele viu o seu povo ser destruído. O povo dele, não o mundo em geral, foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Marcos capítulo de número 12 e o verso de número 24, disse e afirmou Jesus, porventura não errai vós em razão de não conhecer as Escrituras e nem saber sobre o poder de Deus? Sim, com certeza eu respondo. Errais, padeceis, sofreis, sois destruídos, por não conhecer as Escrituras e nem saber sobre o poder de Deus. Quantas pessoas que até agora ainda não recebeu algo da mão do Senhor, justamente por diminuir ao Senhor. E o Senhor, no Espírito Santo, ele se ofende, ele tem sentimentos. Não podemos ofendê-lo, diminuir ao Senhor. Senhor, tu podes fazer isto? Ele disse, e nós temos as Escrituras em nossas mãos. Em Lucas capítulo 1, verso 37, o anjo disse a Maria, porque para Deus nada é impossível. Ele estava anunciando a sua gravidez, que ela geraria o Filho de Deus. E ela então, sem entender como seria aquilo, porque não tinha relacionamento com homem algum, pois era uma moça virgem, não conhecia o varão. E ele disse, também a tua prima Isabel está grávida na sua velhice, e tu conceberás. O fruto que há de gerar em ti é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo te cobrirá, a sombra do Onipotente te cobrirá, e tu conceberás e gerará um filho, e colocará o nome dele de Jesus. E ele estava dizendo para ela, porque para Deus, no verso 37, capítulo 1 de Lucas, porque para Deus nada é impossível. E aí, coisas tão pequenas, pessoas estão, Senhor, o Senhor pode fazer isso por mim? E de repente a sua intenção é essa mesmo, se é que ele pode. De repente, não a maneira que soa a sua prece, mas
o que está em teu coração, literalmente, pode ser que você esteja ali verdadeiramente pensando: será que Deus poderá fazer isso por mim? E Ele não vai fazer, meu irmão. Ele só vai fazer quando você entender que Ele pode. Qualquer coisa Ele pode. Aleluia. Vamos conhecer Deus. Vamos conhecer Deus. Nós precisamos conhecer Deus. Nós precisamos conhecer Deus mais e mais. Eu espero que essa palavra esteja te citando, te estimulando, te incentivando a conhecer Deus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. A palavra de Deus vai dizer assim, em João 17:3. Veja bem, até a vida eterna, tá? E a vida eterna é esta: que te conheçamos, ó Pai, como um só Deus, único, poderoso, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Louvado seja Deus. Conhecer Deus, único, somente Deus. Não precisa você ter deuses, somente o Senhor em sua vida. Suficiente para resolver qualquer coisa para você e salvar você. Salvar você aqui na terra de seus problemas e salvar a sua alma no final da sua história. Eu vou ler uma passagem para nós encerrar. João, capítulo de número 14. Se todos esses textos não te convencerem a conhecer Deus, nada mais te convencerá. O Espírito Santo é quem convence. Sim, a palavra é o Espírito. A palavra, o Espírito andam juntos. Eles são inseparáveis. João 14:3 a seguir. 14:4 a seguir. Vamos abreviar. Mesmo vós sabeis para onde vou e conhecereis o caminho, disse Jesus. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E olha só que absurdo. Mesmo Jesus falando isso, olha o que disse no verso 8, Felipe. Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Olha o que Jesus disse. Estou há tanto tempo convosco e não me conheceis ainda? Felipe, quem me vê a mim, vê o meu Pai. Como tu me diz, mostra meu Pai. Verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aleluia. Conhecer Deus. Conhecer a palavra é conhecer Deus. Conhecer e viver a palavra. Desfrutar Deus. Deus tem relacionamento com o homem. A caráter de ser humano, que eu estou dizendo, não só homem masculino, mas homem e mulher, eu estou falando de ser humano. Deus tem relacionamento com a gente. Mas nós precisamos conhecer a palavra. Para poder conhecer a Deus. Oh, sei camaracho. Ajude eles, meu Pai.
Ajude, Senhor, essa mulher, este homem. Ajude, Senhor, este jovem, esta jovem, este adolescente, esse idoso, essa criança. Ter sede de Deus. Enchendo condoro secame. Akashindoro homovski. Amlaski delebas. Amaite o condoro. Em nome de Jesus. Xerebeka malagashi. Espírito Santo, todos que ouvirem esta palavra, sejam impactados pela mesma. Espírito de Deus, entra no coração desta pessoa. Em nome de Jesus. Gera, Senhor, sede e fome pela tua palavra. Já dizia o Senhor através do ministério do teu servo e profeta Amós. Capítulo 8, verso 11, a palavra do Senhor vai dizer: Eis que vem dias, diz o Senhor, e quem do rebachamanu, e quem derreba, e quem dá lacime. E agora o Senhor está dizendo de novo: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu, o Senhor, enviarei fome e sede sobre a face de toda a terra. Ai, choco, e renda rebas, olasse que me, ainda errou comando chefe. E não será fome de pão, e nem sede de água, diz o Senhor, mas será de ouvir as minhas palavras. Ainda o Senhor está dizendo para você: ainda há tempo de mergulhar nas Escrituras Sagradas, de procurar um lugar onde te possa ajudar a conhecer Deus, alguém que possa te ajudar a conhecer Deus. Existem homens e mulheres de Deus por toda a terra. E cada um deles, em seu nível, tem um certo conhecimento de Deus. Ou sabe sobre alguém que conhece a Deus e que pode te apresentar Deus. Espírito Santo, entra neste coração. Confirma o milagre na vida dessa pessoa, Pai. Seja impactado aí agora, em nome de Jesus. Receba esta palavra, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu vou ficando por aqui. A minha oração é que Deus te abençoe muito, muito mesmo. Que o Espírito do Senhor encontre lugar em seu coração e possa habitar com você e em você. Fica aqui o meu abraço, um beijo em seu coração, em seu espírito. Paz seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.